Meio-dia e 4, e agora nós vamos conhecer a história de um jovem que na infância conviveu com tráfico de drogas, com prostituição, uma família humilde, mãe merendeira e pai mecânico. Onde ele morava não tinha saneamento básico, a educação era precária. E a gente vai saber como que ele superou tudo isso e com 18 anos ele escreveu o livro Metafísica dos Clichês, para jovens que se tornaram adultos cedo demais. Lucas Pires, estudante de Direito, trabalha no Ministério das Relações Exteriores, sócio de uma empresa de investimentos financeiros, palestrante, tudo isso aos 20 anos, uma história fantástica de inspiração para todos nós. Então, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. Daqui a pouco você vai explicar o nome do seu livro, mas você se tornou um adulto cedo demais e isso é prejudicial. Seja bem-vindo e boa tarde. E aí, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje à tarde. E assim, essa resposta aí, eu acho que a resposta é não. Se tornar adulto cedo demais não foi prejudicial para mim. Muito pelo contrário. Acredito que esses desafios, ainda tão novo, foram uma das coisas que realmente me consolidaram como uma pessoa que sou hoje, sabe? E isso me deixa muito feliz, entende? Ô Lucas, para quem está te conhecendo agora, né? Como é que foi a sua infância? Eu citei na abertura que com muitas dificuldades você teve, mas é uma realidade que é parecida com milhões de brasileiros, né? Sim, sim. Na verdade, querendo ou não, a grande maioria dos jovens brasileiros, eles se encontraram na mesma condição, ou então em até condições piores do que a minha, sabe? A gente cresceu ali na periferia da cidade, num bairro chamado Atrás do Morro, e era um contato constante e direto com o tráfico, era um contato constante e direto com a falta de saneamento básico, com a falta de educação pública. Só que a ciência que a gente tem que ter é que realmente não é um problema só meu, que sou do interior de Goiás, né? É uma coisa que atinge aí, querendo ou não, a maioria dos jovens brasileiros. Ô Lucas, lendo e estudando um pouquinho a sua história, eu achei muito curioso o motivo na sua infância de querer cursar Direito para se tornar um advogado. Por que esta escolha e teve influência dos seus amigos? Então, a verdade é que alguns amigos nossos passaram alguns perrengues, né? E sempre que a figura do advogado chegava na nossa cidade, no nosso bairro, era para libertar, era o salvador da pátria. Tá. E aí a gente, criança ali, via essa figura e eu me espelhava muito, eu queria ser muito essa pessoa que chegava e guardava as pessoas e libertava as pessoas. E aí fui alimentando esse sonho de fazer direito. Ou seja, o doutor, ele chegava lá, todo mundo respeitava e você, como criança, fala, eu quero ter esse reconhecimento também. Exatamente, esse é exatamente o motivo. Porque, na verdade, como a gente é acostumado com a falta de coisas, né, quando chegava um carro bonito, quando chegava alguma coisa mais assim, a gente já ficava uau. Então, assim, a gente queria ser aquela pessoa daquele carro, sabe? Ô Lucas, você morava em Goiânia, muitas dificuldades financeiras. Era Goiânia ou era interior, era uma outra cidade? Não, o nome da cidade é Campos Belos, Goiás, fica no interior de Goiás. Então você morava no interior de Goiás, muitas dificuldades financeiras, de estudos também. Quando você estava se aproximando do vestibular, terminando o ensino médio, como é que você tomou essa decisão de qual curso eu vou estudar, o que eu quero para a minha vida? Como é que foi isso na sua cabeça e se a realidade ela continuou te influenciando? Na verdade, foi uma grande... Eu costumo falar no livro, inclusive, que foi uma grande rasteira da vida, sabe? Chega a uma certa idade, um certo ponto em que você cai na real e você percebe que as coisas elas são diferentes, né? Quando você é jovem, vê a figura do advogado e sonha em ser advogado, para você é possível, né? Mas você ainda não tem conhecimento, por exemplo, de dificuldades financeiras, de barreiras geográficas, você não tem conhecimento de quase nada do mundo.
E aí você vai crescendo, vai tendo consciência disso, vai vendo que as coisas são mais difíceis, vai vendo que ainda novo você tem que trabalhar, você tem que estudar e fazer isso tudo. E acaba que vai se tornando um sonho mais distante, né? E só que sempre foi uma coisa que eu tive consolidada dentro da minha cabeça, foi de que chegaria um dia em que eu viraria para minha mãe, viraria para meu pai e falaria, olha, tô indo embora, porque realmente não dá para ficar aqui. E esse desejo eu sempre tive, porque realmente era uma coisa que eu sempre quis, que era mudar a vida da minha família. Eu olhava para aquilo de tudo e não aceitava. Eu não aceitava seguir o caminho normal das pessoas, para mim não fazia nenhum sentido. E o meu coração mandava eu fazer direito em Brasília e era isso, entendeu? Independentemente de recursos, independentemente de escassez, independentemente do que fosse. Você acha muito cedo o jovem com 16, 17 anos ter que escolher uma carreira, porque ele é praticamente empurrado, né? Ele acabou o ensino médio, ele já tem que definir o que ele quer para a vida dele. Claro que tem mudança na vida, você pode ficar mais velho e trocar, mas é uma decisão que ele tem que tomar. Acabou o ensino médio e agora, o que eu faço na minha vida? Você acha que é muito cedo para você? Essa decisão foi boa porque você teve que optar por alguma coisa? Como é que você enxerga com a realidade, com o que você passou na vida? Na verdade, não houve assim um momento de uma decisão, né? É fato que esses sonhos eles são implantados na nossa cabeça quase que criminosamente pelo sistema que vai nos alimentando, que não dá o suporte necessário, mas ainda assim fala que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que estudar que nem um doido, mas não dá condições básicas de educação. E esses sonhos acabam sendo implantados na nossa cabeça quase que criminosamente. Mas o processo de escolher uma carreira, o processo de se ver precisando escolher um caminho e tendo que escolher esse caminho assim da maneira mais difícil, ele é um processo que tem etapas, né? Eu não consegui, por exemplo, enxergar o estopim da minha escolha. Chegou um momento da minha vida em que eu não tinha mais o que fazer e eu poderia fazer as coisas comuns que as pessoas que terminam o ensino médio na minha cidade fazem, ou então seguir o meu sonho e o meu coração, entende? Acaba que foi um caminho natural que eu segui, apesar das dificuldades. Ô Lucas, você não conseguiu entrar na faculdade pelo Enem, mas você conseguiu uma bolsa em uma universidade de Brasília. E quem corria atrás das informações de datas de vestibular, de inscrição, o que tem que ser feito? Porque eu imagino que às vezes o jovem ele está tão atarefado ou ele está preocupado com uma série de coisas. Era você que corria, tinha sua família por trás te dando o apoio. Quando chegou essa época, data de vestibular, mas eu preciso viajar, eu quero conquistar essa bolsa, eu preciso estudar. Foi você sozinho, foi com a ajuda de amigo, teve família? Então, foi eu sozinho mesmo. Acaba que eu sempre fui um jovem muito ligado na internet e quando se tratava de mim e dos meus sonhos, eu nunca me preocupei em não correr atrás, sabe? Eu sempre estava ligado, sempre estava informado, sempre lendo bastante. E eu tinha até uma cadernetinha que eu tinha todas as datas, tipo, segunda-feira eu tenho que fazer isso, isso, isso para pegar tal documento, porque esse documento só fica disponível a partir de tal dia. O vestibular é tal dia, eu preciso ir lá tal dia, mas como é que eu vou fazer isso? Então eu tinha tudo organizado num caderninho, quase como que um plano de viagem. Eu chamava de caderno de sonho, porque eu anotava lá todos os passos para o meu sonho, entendeu? Que era chegar até a faculdade de Direito. E aí, um belo dia, eu fiquei sabendo dessa faculdade chamada Instituto Brasileiro de Direito Público, e eles davam bolsa de 50% para o primeiro colocado no vestibular. Aí eu fui lá no meu caderninho e anotei a data, falei assim, olha, eu preciso ficar em primeiro lugar neste vestibular para conseguir essa bolsa de 50%. E aí coloquei todo o passo a passo até chegar em primeiro lugar naquela bolsa de 50%. Segui tudo bonitinho e não cheguei. Foi incrível. E aí foi a segunda rasteira que a vida me deu, porque a gente acaba aprendendo que, apesar de planejar tudo, apesar de correr atrás de tudo, apesar de se ver preocupado com essas coisas, as coisas que ainda não acontecem do jeito que a gente espera, né? Do jeito que a gente planeja. Só que aí eu acho que é onde veio o pulo do gato da vida do jovem moderno, que é saber recalcular a rota, é aceitar o erro, é aceitar que às vezes as coisas realmente não dão certo e tentar encontrar outro caminho que te leve ao mesmo lugar, ainda que às vezes seja mais duro, mais longo, mais dificultoso, né? Mas ainda assim existem outros caminhos, existem outras possibilidades. O caderno de sonhos, ainda que as folhas acabem, existem outros cadernos para você comprar e preencher, né? Acho que desistir é a única coisa que você não pode.
E é uma história inspiradora do Lucas Pires, né? E achei importante esse caderno dos sonhos e essa mensagem que você passou. Às vezes a gente tem um objetivo, só que não dá para andar em linha reta. Então a gente vai pela diagonal, sempre caminhando, sempre tentando atingir esse objetivo. E foi fácil sair da sua cidade natal, no interior de Goiás, para Brasília, na condição que você tinha? Ah, com certeza não, né? Eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero ir para Brasília. A primeira coisa que ela fez foi rir da minha cara. Porque realmente era uma realidade difícil, sabe? Eu não tinha nenhum parente em Brasília, a gente não tinha dinheiro nem para pagar a passagem para ir para Brasília. Só que, é como eu disse, às vezes não existe um caminho lógico, não existe um caminho óbvio. Mas eu busquei recalcular a rota e tentar encontrar esses caminhos. Então, eu resolvi sair na rua pedindo dinheiro para passagem. Se eu tivesse o dinheiro da passagem, eu estava em Brasília. Como é que eu ia fazer aqui? Não sei, sabe? Mas se eu tivesse isso aqui, eu já estava mais perto da minha faculdade, eu já conseguia dar um jeito. E aí saí na rua pedindo esse dinheiro, cheguei lá, o meu pai me ajudou também, depois a família se mobilizou, se ajudou também. E desembarquei em Brasília sem saber para onde eu ia, sem saber... Meu primeiro dia aqui em Brasília, eu fiquei perdido na rodoviária, achei que ia chegar num ponto, cheguei em outro. E aí, no mesmo dia, eu recebi uma ligação de uma moça chamada Renata. A Renata disse que eu podia ficar na casa dela o tempo que eu precisasse para resolver todos os meus problemas. E aí eu percebi uma coisa bastante importante sobre a vida, né? Que é quando você decide dar um passo em direção ao seu sonho, ao seu objetivo, ao que seu coração manda, as outras coisas elas vão meio que confluindo até que você realmente se encaixe e encontre a sua direção. Ô Lucas, você seguiu o seu coração para lançar o livro? Quantos anos você tinha? E explica por que eu fiz essa pergunta para você. Então, eu segui meu coração sim para lançar esse livro. Acontece que quando eu cheguei em Brasília e as coisas começaram a dar certo, eu me vi um jovem do interior de Goiás, filho de pai mecânico, de mãe merendeira, é o primeiro da família a entrar na faculdade, e vi que existia um caminho, sabe? Eu percorri um caminho até chegar aqui. E aí foi quando eu percebi que tinha que trazer as outras pessoas também para esse caminho. É tão bonito você descobrir uma coisa e ser uma coisa tão valiosa, sabe? E aí acontece que eu decidi escrever o livro justamente para deixar um caminho para as outras pessoas, para as pessoas de trás do morro, lá de Campos dos Belos, Goiás, para as pessoas das outras periferias, para as outras pessoas acreditadas, para elas verem que existiu alguém um dia nas mesmas condições ou em condições até mesmo piores que as delas, que conseguiu alcançar um objetivo, sabe? No fundo é isso. No fundo, o livro acaba sendo um passo a passo, acaba sendo um guia para esses corações tão perdidos e desacreditados, né? Porque quando você cresce numa realidade assim, você não consegue acreditar, você não consegue sonhar, sabe? E acontece que eu venho trabalhando para me tornar justamente essa pessoa que guia essas outras pessoas que vieram do mesmo lugar, então de lugares parecidos com os meus. Ô Lucas, mas por que você decidiu escrever um livro? Porque no nosso país, a média é que o brasileiro ele lê apenas 2 livros por ano. 30% da população nunca lê um livro. Por que você decidiu falar, olha, eu quero expor tudo isso em um livro e não em rede social ou criar uma plataforma, um podcast que está na moda? Por que você decidiu o livro? Sabe, Gabriel, eu sempre gostei de escrever, sabe? E acontece que o caminho natural foi esse. Um dia eu sentei e falei, vou escrever sobre isso. Não tem nenhum planejamento, né? Nada assim, uau, o livro vai ter mais alcance, né? Mas quando a gente descobriu o alcance que o livro teve, a gente conseguiu nos 4 primeiros meses mais de 40 mil downloads. E aí foi quando eu percebi que realmente foi o melhor caminho, mas não foi nada pensado, sabe? Eu só queria ser alguém que deixou algo para trás que guiasse essas pessoas. Ô Lucas, quem está em casa, que está nos assistindo, pode ter a sua idade, pode ser um pouco mais velho e pode pensar assim, bom, mas esse jovem aí é especial, esta geração ela tem mais conhecimentos tecnológicos ou ele deu sorte na vida. Você se sente uma pessoa especial? O que você fez, a sua trajetória, é algo de outro mundo? Não, com certeza não, Gabriel. E é justamente isso que eu tento explicar no livro, sabe?
Logo no prefácio eu já falo que a minha história ela vai se confundir com a de muitas pessoas. O que acontece foi que a minha eu escrevi, sabe? Eu escrevi e muitas pessoas leram e se identificaram e agora elas glamorizam isso. Só que a verdade é que essas histórias elas estão por aí. O Brasil está cheio de Lucas Pires, o Brasil está cheio de Gabriéis, o Brasil está cheio de muita coisa boa. O que a gente faz de diferente é só mostrar. Eu nem de longe sou um jovem especial, eu nem de longe sou uma pessoa que deu sorte na vida. Eu fiz o meu, fiz o feijão com arroz, busquei, batalhei pelos meus sonhos e principalmente segui o meu coração, entende? Ô Lucas, no seu livro você aborda a estrutura emocional que você teve para poder construir esse caminho de estudo, de trabalho, porque eu imagino que em muitos momentos tem aquela famosa autossabotagem, né? De isso não é para mim, isso é muito difícil, a minha realidade é completamente outra. Você lidou com isso na sua vida ou você tinha um foco tão grande que você não deixou se abater em nenhum momento? Ah, não, com certeza. Esses momentos de escuridão, né, eles vieram e eles estão todos lá. Porque realmente chega aquele momento em que você pensa que atingiu o máximo. Você pensa que não tem mais para onde ir. E é justamente nesses momentos que você... São momentos decisivos, né, Gabriel? São justamente nesses momentos em que você percebe quem você é e o que você quer ser. E eu acho que eu só consegui superar esses momentos justamente pela questão da resiliência, de aguentar firme e crer que algo melhor iria acontecer, mas ao mesmo tempo em que crer, correr atrás desse algo melhor, sabe? Sempre buscando mudar os caminhos, mudar as trajetórias e sempre buscando não ter arrependimentos. Então, se tem uma coisa que eu faço questão de enfatizar naquele livro ali, é que nenhuma das minhas decisões eu me arrependi. Se um dia eu entrei num ônibus sem ter dinheiro para a passagem dele, eu não me arrependi disso. Se um dia eu fiquei perdido na rodoviária do plano piloto aqui em Brasília, eu não me arrependo disso, porque foi o que o meu coração mandou. E aí eu faço questão de bater nessa tecla, sabe? Quando esses momentos de escuridão vêm, quando esses momentos de incertezas vêm, eu chamo no livro de rasteiras da vida, aí é quando a gente tem que levantar e bater na vida com mais força ainda, sabe? Eu brinco assim lá, inclusive. Porque uma coisa é você apanhar e ficar calado, né? Outra coisa é você revidar e mostrar quem é que manda. Deixar a cabeça sempre erguida, né? Porque dificuldades todos nós teremos, uns mais, Exatamente. outros menos, mas dificuldade todos passam. Agora, por falar em dificuldade, para o jovem negro e de periferia, até em relação, vai, a pessoa que é branca, é pobre de periferia, é mais difícil, Lucas? Ah, com certeza. Com certeza, porque são exponenciais na cultura brasileira que realmente só quem vive sabe, né? E aí quando você, por exemplo, no interior do estado de Goiás, querendo ou não, a gente está um pouco guardado, a gente está um pouco ressalvado da sociedade em geral, da urbanização em geral, e a gente não consegue sentir isso na pele, a gente ainda não está brigando pelo mercado de trabalho, quando a gente é novo, a gente ainda não está inserido no contexto social em si. Mas quando você sai desse meio, quando você se vê sozinho na vida, tendo que organizar tudo e tendo que depender de você e da sua aparência física, principalmente, porque, querendo ou não, é uma realidade brasileira, é quando você percebe que as suas origens contam muito, a sua cor conta muito, e a gente tem que lutar muito ainda para mudar isso no Brasil. O preconceito, o racismo, ele está aí presente. Eu já sofri racismo por diversas vezes, nunca baixei minha cabeça e nunca fiquei calado. Entendeu? E é uma coisa, inclusive, que eu recomendo para as outras pessoas, é não abaixar a cabeça e não ficar calado. Racismo é crime, a gente tem que revidar e a gente tem que lutar contra. Você critica a meritocracia, que seria aquela ideia de que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com as suas capacidades, sem precisar da ajuda de sociedade, do Estado ou mesmo da família. Sem ajuda ou sem as bolsas do governo ou mesmo de estudo, o pobre ele não consegue ou ele sai muito atrás nesta corrida por emprego, por estudo? Na verdade, sair muito atrás ainda é um termo muito light, porque quando a gente fala de bolsa de estudo, quando a gente fala de acesso à educação, a gente já presume que o pobre ele já está inserido nesse contexto, né? Só que quando, na verdade, quando a gente olha para trás da estrutura familiar do pobre, do jovem negro e preto, por exemplo, a gente percebe que é uma estrutura familiar precária. Então, dentro de casa, ele já está atrás.
Eu já, por exemplo, tinha amigos que deixaram de ir para a escola para trabalhar porque tinham que ajudar dentro de casa a mãe a alimentar os irmãos. Então, assim, como é que eu posso acreditar em meritocracia quando um jovem desse precisa ir para a escola e estudar, precisa ajudar em casa e ainda se sente culpado por tudo isso? Ele se sente culpado pelo irmão não ter o que comer. E aí tem muitas vezes que abandonar a escola para ir ajudar a cuidar da família. Então, assim, meritocracia no Brasil é uma coisa que não existe, isso é uma balela, isso aí é conversa fiada. E eu falo isso justamente por ter vivido isso, entendeu? Não existe meritocracia, existe garra e força de vontade. O seu livro chegou a ficar entre os 10 mais vendidos pela plataforma da Amazon. Qual foi o tamanho do susto que você tomou e, claro, a emoção deste reconhecimento? É difícil medir, né? Porque num dia você tá lá cuidando cuidando da sua vida normalmente, fazendo planos e etc. E no outro você atualiza a página da Amazon e você tá entre os 10 mais vendidos. Primeiro que eu chorei de emoção, porque não era uma coisa que eu esperava. Como eu disse, o livro ele era uma coisa singela, uma coisa que eu queria deixar para o mundo aí, mas não esperava os resultados. E quando eu percebi, principalmente, que a gente estava no top 10 mais vendidos da Amazon, primeiro foi a sensação de gratidão e de reconhecimento, né? Porque muitas das vezes a gente acaba não acreditando na gente nem no talento da gente. Quando é que um jovem como eu escreveria um livro que ficaria nos top 10 mais vendidos? Mas depois a gente acaba meio que expandindo o horizonte. Um dia eu fiquei no top 10 mais vendidos da Amazon, hoje eu já sou que eu sou capaz e agora eu quero mais, entendeu? Agora a sensação é de quero mais, é de que eu posso mais. E o que é esse quero mais? Você já tem ideia? Tenho sim. Então, a minha ideia é ser eleito um dos jovens que podem mudar o Brasil antes dos 30 anos pela Forbes. A gente está encabeçando projetos sociais, a gente está encabeçando lutas, a gente está encabeçando essas coisas voltadas para a educação e para as possibilidades. O meu sonho hoje em dia é ser eleito pela Forbes um dos jovens que podem mudar o Brasil antes dos 30 anos. Para mudar a realidade que você viveu lá do passado, a educação é fundamental ou você vê algum outro tema? Com certeza, a educação é fundamental. Só que a gente também não pode fechar os nossos olhos, né, para as outras coisas. Eu trato mais da educação no livro porque, querendo ou não, foi o caminho que eu encontrei para chegar até onde eu cheguei. Mas existem outros caminhos, existem outras lutas que precisam ser travadas, questão de segurança pública, questão de saúde pública, saneamento básico, isso aí é o mínimo, né, que a gente tinha que esperar, mas para mim, a educação, querendo ou não, ainda é o principal meio de transformação social, ainda é o principal caminho e será mais ainda. É a garantia dos direitos que nós temos que está na Constituição, né? De saúde e de segurança. Como surgiu a oportunidade de trabalhar no Ministério das Relações Exteriores? Qual que é a sua função? Eu trabalho na divisão de pagamentos do Ministério das Relações Exteriores e a oportunidade surgiu um networking da faculdade, né? A gente acaba conhecendo muitas pessoas, a gente acaba se envolvendo em alguns eventos, e aí as pessoas começam a conhecer as histórias e a trajetória e acabam... Acho que foi também natural, sabe? Acho que é só mais uma confirmação de que a escolha que eu fiz lá atrás foi certa. E aos 20 anos você também é sócio de uma empresa de investimentos financeiros. Já tem toda essa consciência já, Lucas? Querendo ou não, a gente tem que estudar, não pode parar de estudar e as oportunidades surgem, né? Quando surgiu essa oportunidade de trabalhar aqui nessa empresa, eu não pensei duas vezes. O meu amigo Fabrício Sainz é o fundador, ele tem 19 anos de idade e isso também é muito estranho. Só que empreender nunca foi uma coisa que eu esperava, sabe? E está sendo um desafio para mim, está sendo incrível. Só que essa capacidade, essa complexidade é uma coisa que, querendo ou não, eu herdei do século XXI. É uma coisa que está no nosso sangue, é uma coisa que está bem mais fácil para a gente e realmente é uma coisa que eu não quero largar nunca. Aqui na Trade Coworking de Brasília, a gente fomenta isso, o empreendedorismo jovem, a gente fomenta investimento jovem e a gente fomenta também educação financeira. Ô, Lucas, você então teve uma infância humilde no interior de Goiás, você foi um menino que tinha vários sonhos, que correu atrás, lutou contra a violência, a prostituição. As pessoas que ainda moram
na mesma comunidade da sua infância, elas te enxergam como um exemplo ou você já recebeu crítica de que agora você virou um vendido, que você faz parte do sistema, que tem a obrigação de ajudar porque você nasceu lá? Como é que é a sua relação? Então, meu pai mais a minha mãe e o meu irmão mais velho, Jean, eles sempre me ensinaram uma coisa. E isso eu faço questão de falar onde quer que eu esteja, né? Que é que com humildade, Gabriel, a gente entra e a gente sai de qualquer lugar. E uma coisa que eu nunca abri mão foi da minha humildade. Foi de não negar o lugar que eu nasci, não negar as minhas amizades. Ontem mesmo eu estava lá em Campos Belos e é sempre aquela coisa. Não me vem, não sei, nunca nem parei para perguntar se me vem como inspiração ou se me vem como alguém que deu certo e querem também, não sei. São meus amigos, são os mesmos amigos de sempre, a gente sempre conversa, joga conversa fora e por assim vai, mas nada mudou lá não. Lucas Pires, autor do livro Metafísica dos Clichês para Jovens que se tornaram adultos cedo demais. Quem se interessou pela sua história, consegue comprar esse livro pela internet, Lucas? Consegue sim, o livro está lá na Amazon, é só pesquisar Metafísica dos Clichês, ou então Lucas Pires na Amazon, tá no meu Instagram também, só seguir lá, @ilucasforyou, e Lucas 4U, e no Google também, qualquer Google que dá, já aparece lá nos top trends das pesquisas, é isso. Lucas, muito obrigado por essa oportunidade para contar a sua história de inspiração para todo mundo que está assistindo. Como você disse, eu tenho certeza que tem milhares de Lucas por aí com o mesmo sonho que o seu, com a mesma vontade, lutando contra uma realidade que está ao redor, e você é a prova viva de que tem como conquistar todos os sonhos, está trabalhando, está estudando direito, está em busca, quer entrar nessa lista da Forbes, e com a sua força de vontade e com o seu trabalho, eu tenho certeza que dará certo. Então, muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui na TV Câmara Campinas. Isso, Gabriel, eu que agradeço. Eu queria deixar só um recadinho rápido. Claro. Não só para o povo da minha cidade, nem só para o povo de Campos Belos, mas para os jovens de periferias do mundo inteiro, sabe? Eu queria dizer que vocês não estão sozinhos, que eu estou movendo ações para ajudar a gente e que um dia isso tudo vai ser passado. Um dia essas dificuldades serão passadas, um dia a gente vai realizar o nosso sonho de dar uma casa para nossa mãe e um dia a gente vai conseguir principalmente realizar o nosso sonho de não ter mais sonhos, beleza? É isso, Gabriel. Obrigado. Nós aqui agradecemos, parabéns pelo seu trabalho. Lucas Pires, aqui no Câmara Total, uma história de inspiração. Aos 20 anos já está com um livro, já está fazendo direito na faculdade. Então, muito bacana, inspiração para todos nós.